Meu nome é Benê, eu trabalho com empapelamento nas oficinas do Pirô e a gente faz restauro, cria máscaras, adereços e a gente faz todo esse material a partir do empapelamento, que é uma forma que a gente usa, que é mais prática de produzir máscaras e é uma maneira bem simples de fazer, com material bem acessível. São materiais que a gente encontra facilmente, igual a gente usa jornal, usa um papel craft de embalagem, por exemplo, e a partir de um suporte, qualquer suporte, uma máscara, ou a gente pode copiar de uma própria máscara, ou um molde de argila, a gente cria uma peça dessa igual uma máscara. E a gente, tendo o suporte pronto, a gente pode recortar, pode fazer meia máscara. Igual aqui eu recortei essa aqui e vou fazer meia máscara. E acrescentar coisas, detalhes, igual aqui a gente vai dar uma envelhecida na máscara. E a gente já não tem a preocupação de fazê-la retinha, porque é uma máscara de carnaval. Então a gente faz o recorte, faz algum detalhe que a gente queira. Todos esses detalhes são feitos com uma goma de polvilho azedo, que é o que a gente usa como cola. Então a cola seria polvilho azedo, a gente faz um mingau e ele serve para colagem tanto do bonecão, de máscaras, dos adereços que a gente vai produzir. E depois que ela fica seca, depois que esse material seca, ele fica muito resistente. Aí você vai perceber que além de leve, tá? Ela fica resistente e ela vai manter o formato que era do suporte. Se eu colocar, empapelar aqui e tirar uma máscara, ele vai manter o formato do suporte, que é certinho com o rosto. A gente sempre fala que é importante que o lugar que está o olho, o lugar que está o nariz, ele seja bem simétrico para que ele não incomode a hora que a gente coloca a máscara, ele vai ser confortável. A partir desse suporte eu posso fazer a variação que eu quiser. Só que ele vai ter que encaixar certinho no rosto para que não fique desconfortável. E depois de montado, que a gente vai fazendo as alterações, tá? Vou acrescentando o que eu quiser. Daí depois de seca, a gente faz a pintura. A pintura também é feita com um material à base de água. A gente sempre usa materiais mais orgânicos para não ter perigo de intoxicação, ser um material mais natural. Então a gente usa tinta à base de água, cola também é feita só polvilho e água e papel. Tá? Se for uma estrutura de um boneco, eu utilizo também bambu, que tradicionalmente os bonecões eram feitos de balaio. Daí a gente desenvolveu uma estrutura baseada nos balaios, que são estruturas de bambu, que são mais leves. Tá? Eu vou mostrar como que a gente faz esse empapelamento. Então eu tenho a máscara que eu já recortei, pus um detalhe aqui, e para eu acrescentar coisas, digamos que eu queira fazer aqui, como estou fazendo uma pessoa velha, eu vou acrescentar aqui umas rugas ainda. Eu pego uma tira de jornal ou qualquer outro papel, umedeço ela com a goma, espalho bem certinho, ó, bem uniforme, e vou pegar um pedaço e vou imaginar uma ruga na testa dele aqui. Se eu quiser que ele fique nervoso, eu arqueio ela aqui, ó. Tá? Então daí seria uma pessoa nervosa. Daí também eu tenho que passar isso pro olho dele. Então eu vou testa enrugada aqui, ó. Para manter essa ruga, é só cobrir com tirinhas de papel. Eu venho, aperto ela aqui e ela vai tomando o formato da base que está embaixo. Se eu precisar modificar alguma coisa, o papel também ele está bem fofinho. Se eu quiser delinear ele de outra maneira, eu vou e dou uma apertadinha nele enquanto ele está úmido. Eu estou com ele aqui. Se eu quiser fazer um outro volume, eu aperto ele e faço um relevo mais alto. E vou cobrindo.
Se eu não gostar do efeito que eu estou aplicando, eu posso retirar e fazer de outra maneira. Então, o empapelamento, ele é bem prático porque você pode alterar, pode recortar, pode refazer. É igual a gente fazer o restauro. Você vai pegar um material que está danificado, recorta, verifica como que era anteriormente e refaz. Toda oficina de carnaval, ela busca criar máscaras novas e adereços e restaurar as peças que saíram no carnaval. Porque no período de chuva, que é geralmente o período de carnaval, elas sofrem alguns danos, daí a gente vai e restaura. E ao mesmo tempo que tem esse restauro, é o tempo da gente criar novas peças e junto com a comunidade dar monitoramento para eles criarem as peças deles também. Então, eu tenho aqui um relevo, aí é só eu cobrir. A goma é bem simples, olha, ela ficou com a textura de um mingau, é a melhor forma de trabalhar. E o papel ele vai ficar bem flexível. Depois que ele secar, ele vai ficar super resistente. Olha, eu passo o papel. Quanto menor é o tamanho do papel, o acabamento fica melhor. Tá? Se for uma área maior, a gente pode pôr um pedaço maior, porque ela vai conformar mais fácil. Mas se é lugar que tem muito relevo, ele tem que ser bem pequeno para ele conformar certinho no relevo que a gente está fazendo. Então eu vou aqui tem um relevinho, eu vou e faço menor. Essas oficinas, elas são muito importantes, que além de integrar o povo da cidade, da nossa cidade, ele ainda traz pessoas de outras cidades. A partir dessas oficinas de empapelamento do pirô, a gente já trocou informações com outras cidades, já passamos informações para como construir o boneco, como torná-lo mais leve. Então, as oficinas são uma troca também. Além da alegria de fazer, de participar do carnaval, as oficinas são uma troca de conhecimentos. Tem umas cidades que estão bem distantes de São José e que utiliza essa técnica a partir da oficina do pirô. Eu tenho, por exemplo, alguns amigos de longe que vêm, às vezes, escolas de sambas de outras cidades, vêm também para ver a técnica. A principal delas é a utilização do bambu, que a gente fala, por ser um material fácil, de fácil acesso e que dá um resultado muito bom. Então eles vão criar, por exemplo, um personagem grande ou vão construir algum adereço bem grande, aí você pode fazer toda essa estrutura em bambu. E depois de empapelado, ele fica super resistente. Daí você vai poder perceber que, olha, o relevinho que a gente começou já está com o formato certinho. Eu posso ainda torná-lo mais evidente apertando, olha, que a base embaixo ela é fofinha, então eu posso marcar melhor. Ó. Tá? E se eu quiser, por exemplo, eu estou fazendo uma pessoa idosa, eu vou puxar também um pouquinho aqui, ó, tá? Baixar um pouquinho aqui a sobrancelha dele. Então eu passo mais um pouquinho. E aqui a gente pode ir criando. Se não ficar do jeito que a gente quer, a gente modifica. Então eu faço um relevinho e ponho aqui mais para baixo. Tá? Um olhar mais fundo ali, ó. Eu vou
aqui. Eu junto as duas partes. As oficinas, elas são abertas, então o que é muito legal que é a integração das famílias também. Quando a gente tem as oficinas de carnaval, vem pai, mãe, filhos e crianças, tudo participa abertamente. Então, e o legal é que um ajuda o outro. Então você está fazendo uma peça, tem uma pessoa junto ajudando. Na hora de fazer a pintura, o pessoal ajuda a organizar as tintas. Então é muito espontâneo também. Daí eu estava falando em deixar ele com cara de nervoso, eu arqueio aqui um pouquinho. Ó, senhorzinho nervoso, arqueio um pouquinho. Agora é só eu vir com o papel que eu vou fazer outro acabamento. Umedeço bem. E vou colocando as tiras, olha. A gente faz um alisamentozinho, olha. Daí todas as pontinhas que estavam levantadas, elas se assentam e a partir desse ponto, desse empapelamento, eu já posso depois de seco passar para a pintura, tá? Eu vou fazer um acabamento na borda. Na borda a gente vai pegar pedacinhos. A gente sempre estava falando do conceito de família, de trazer a família e tal. Até o restauro que eu monitoro, sou eu e a minha esposa que fazemos. Então, aí até aí já está implícito isso. Então, e junto vem netos, vem filhos e tal. Meu nome é Fátima. Por coincidência, eu sou esposa do Benê e a gente sempre faz trabalho junto. Na confecção das máscaras, como ele explicou, eu ajudo. Na parte de pintura, na parte de pintura eu fico mais, porque aí sempre tem criança junto, tem adulto, aí não sabe lidar com tinta, não sabe misturar, fazer determinada cor. Então sempre tem que ter uma ajuda. Fora isso, eu coloco as roupas nos bonecões, então eu confecciono as roupas. Então aí tem aquele trabalho da gente pesquisar o boneco, que roupa que vai usar, que roupa que usava na época. Igual quando a gente fez o Cassiano, usava terno, aí a gente procurou fazer um terno para ele, né, para ele ficar elegante como ele era. A Chiquinha já era uma roupa de época, então já tinha que ter o detalhe da golinha, o detalhe de lacinho, a manga mais elaboradinha, né? E aí vem os outros bonecos, o palhaço, né, que é a tradicional roupa de palhaço, o chinês, que, né, uma roupinha, e por aí vai. A Inhaquara já era uma boneca mais antiga, as roupas dela já era mais assim, sóbrias, já era... Então, o ano passado a gente resolveu dar um colorido nela, colocar umas bolas nela, deixar ela mais carnavalesca, né? E o meu trabalho é esse, é uma coisa que eu adoro fazer, né? Mexer com empapelamento, mexer com figurino. É um trabalho delicioso. Trabalho que a gente faz. A tinta a gente usa geralmente tinta à base de água, né? Tinta que não tem cheiro forte. Já preocupada com isso, porque tem criança, vem a família, né? Vem idoso,
Então, a tinta sendo uma tinta mais pura, para a gente é interessante. Agora, nos bonecos, eles recebem uma camada de verniz fosco, que é para poder ajudar a segurar um pouco, porque geralmente no carnaval chove, né? Mas a tradição desses bonecos é eles serem restaurados. Então, por isso que é para entrar mesmo, se for brincar com o boneco, brinca para valer, porque se ele desmanchar, depois a gente restaura. Então, eu faço, normalmente, as oficinas de restauro, elas começam antes do carnaval, um mês, às vezes um mês antes, e nesse período a gente dá uma avaliada nos bonecões, nas máscaras, alguns adereços que vão no caminhão de som, e a partir daí a gente vê como que vai ser feito o restauro. A gente aproveita também para fazer uma limpeza dentro dos bonecos, para que ele fique bem higienizado. Então a gente pega todos os bonecos, avalia as estruturas para ver se está tudo certinho, faz uma limpeza nele, retoca as partes arranhadas, e o que está mais danificado a gente faz o restauro. Às vezes tem que trocar até a estrutura, porque eles são bem antigos. Então tem alguns que são muito antigos. Aí ele necessita às vezes até de uma troca da estrutura, que é a estrutura de bambu. E sempre a gente preserva a estrutura como era antes. A gente troca os bambus, refaz a estrutura, mas sempre mantendo a maneira que era feita. As oficinas de restauro, elas servem para que a gente, além de criar novas peças, a gente possa restaurar as que foram danificadas durante o carnaval. E sempre esse processo é uma tradição. Antes do carnaval a gente reúne, verifica as peças que têm que ser restauradas e junto com a comunidade a gente vai fazer esse trabalho. Igual esse boneco, ele perdeu a cabeça, tá? É um ET. Esse boneco ele é manipulado por um rapaz de Monteiro Lobato. Então já faz muito tempo. Eu fiz esse boneco faz acho que uns 8 anos. E esse período todo, ele vem e sai com esse boneco. Na saída do carnaval, ele já chega bem antes e pergunta se o boneco dele está legal para sair. Então, depois vai ficando até dessa maneira, a pessoa já sabe o que boneco vai sair. Nós temos o chinês, por exemplo, que é um boneco grande, tem uma pessoa que sai com ele também todo ano, ele vem para ver se o boneco dele está reservado. E aqui, como ele danificou, e é uma estrutura de bambu, que é essa estrutura leve, olha, é um boneco leve. Eu só preciso prender novamente a frente dele aqui onde está a janela, prendo ele com fita crepe aqui e faço o empapelamento de novo. Reforço ele aqui, essa cabeça, tá? Reforço ela aqui e depois faço a repintura. Por dentro a gente olha a estrutura se está tudo certinho, tá? Por dentro a estrutura dele é uma estrutura de bambu. Daí a gente verifica se isso aqui está firme, que essa parte vai no ombro, o rosto da pessoa vai ficar aqui. Tem uma outra curiosidade que é, os nossos bonecos, as janelas por onde a gente olha são maiores. E elas servem também para que a gente faça uma interação com quem está na calçada, às vezes com uma criança. Você passa com um boneco, a criança fica assustada, daí a gente mostra que tem uma pessoa dentro e ela pode pôr a mão. A gente tem essa preocupação que quem manipula o boneco, ele faz a interação, ele dá vida ao boneco, mas ele também faz a interação com quem está vendo. Então, digamos que eu vou pôr só esse pedaço aqui do corpo. Estou com ele aqui, tá? Daí, se a criança se assustar, a pessoa conversa com a criança e mostra que tem uma pessoa dentro. E ele é levinho, olha. Tirou, tá? Então, a preocupação do boneco ser leve, porque
qualquer pessoa pode fazer opção para manipular um boneco desse, tá? Nós temos maiores, que são pessoas um pouquinho maiores, mas digamos que uma criança que quer sair com boneco, a gente tem um outro exemplo que é a Cuca. A Cuca, ela foi criada para umas crianças de pré-escola. E, na realidade, quem montou a estrutura fui eu, mas todo o empapelamento, toda a colocação dos olhos, do cabelo e tudo mais, foi feito na pré-escola, para uma pessoa da pré-escola. Então, as crianças empapelavam um pouquinho, daí trazia para eu dar uma olhada se estava legal. Depois eu coloquei essa estrutura de PVC. A gente fez a opção por PVC, que embora pareça que não é um produto que não é muito natural, mas é que isso aqui é sucata de cano que foi utilizado durante um evento. Então, tinha bastante pedaços de PVC. Ao invés de eu colocar bambu na estrutura, eu já aproveitei e coloquei PVC, que além de tudo é leve e deu certinho. Daí, essa pintura é um pouquinho mais frágil até por sinal, porque as crianças pintaram com guache e cola. Depois a professora ajudou e fez alguns detalhes. Teve uma outra pessoa que ajudou ainda a fazer mais algumas adaptações. Tá? Então, é um boneco super leve, tá? Que era utilizado por crianças. Mas a gente teve a preocupação também que ele é um pouquinho mais largo, que uma outra pessoa pode usar também. E é só papel, olha, é só... Né? Essa cara dela nós modelamos em argila, depois tirou a máscara. Então é super levinho. Eu comecei a fazer estrutura de bambu diferente, porque anteriormente era um jacá, a gente chama de balaio ou jacá, que é um material que era usado para pegar coisa de colheita, transportar farelo, coisas desse tipo, e era muito pesado, igual aos bonecos de Monteiro Lobato. É um jacá e tem como suporte para o ombro 2 cabos de enxada, então é um material muito pesado. E os bonecos que era feito anteriormente, eles seguiam mais ou menos isso. Então ele ficava muito pesado. E a ideia é que a pessoa fique mais à vontade para brincar. Então, a partir disso, em 2015, eu comecei a produzir uma estrutura diferente, que ao invés de um balaio completo, é uma tela. Daí nós temos um exemplo, a Chiquinha ali, ó, Chiquinha Gonzaga, que eu fiz em 2016. Tem o Cassiano também, que é feito com a mesma estrutura, e alguns bonecos eu reformei utilizando essa técnica. Aí eu vou mostrar, por exemplo, que a Chiquinha, além de ser um boneco grande, ele é muito leve. Ele é um boneco que é possível você ter os movimentos bem legais, porque ela é levinha. Ó. E por dentro você vai perceber a estrutura, que é o bambu que é trançado. Aqui no corpo dela já dá para perceber, tá? É como se fossem uns quadradinhos de bambu. Então isso diminuiu muito o peso. Os bonecos mais antigos, eles pesavam de 25 a 30 quilos, porque ele tinha uma estrutura muito forte, muito pesada. Só que tem um detalhe, não é necessário uma estrutura tão forte. No caso do bambu, tem uma vantagem que ele não amassa. Eu aperto ele aqui, ó, ele vai e volta, porque o bambu é flexível. E o lugar que estiver danificado, eu vou puxar, empapelar, e mesmo que ele bata em alguma coisa, ele vai bater e não vai amassar. Na nossa região, tem alguns lugares que estão usando um material de serralheria para fazer. Só que, além de ficar muito pesado, se você amassar, daí você tem que desfazer ele e ressoldar e tudo mais. Isso você vai ver, por exemplo, em outras cidades próximas. E, tradicionalmente, era feito de bambu. Tá? Então, nós estamos mantendo essa tradição. Tá? Aqui a mesma coisa, olha, foi utilizado as sobras de PVC. Tá?
Tá? O rosto desse bonecão foi modelado em argila. Então daí permite que a gente faça os detalhezinhos, tá? A orelha, olha. Uma orelha legalzinha, tá? Tudo modelado. A partir daqui é uma máscara, tá? Então eu tenho feito o pescoço, tudo aqui com bambu, a base da cabeça em bambu, e daí eu venho e coloco uma máscara e fundo essa máscara na cabeça. Antes a gente fazia máscara, fazia outras coisas em outras oficinas, mas não era só voltado ao carnaval. Então, a partir de 2003, eu comecei a aprender restauro, aprender um pouco mais sobre empapelamento. Então a gente pesquisou desde materiais, como eram os bonecos na região, por que ele era assim, quais eram os personagens. Então, a partir disso, a gente teve que ter um aprendizado maior para a gente saber como que era e respeitar essa forma como eles eram feitos, por que era assim, e quem eram os fazedores também. E esses bonecos do Pirô, eles foram inspiração para outras cidades. Eu tenho, por exemplo, a partir do Pirô, uma pessoa que constrói bonecos lá em Torrinha, ou seja, é mais de 500 quilômetros daqui. Mas a partir de uma saída nossa de carnaval, eles começaram a fazer também da maneira deles. Antes, os bonecos deles eram feitos de espuma. Só que tem um problema no período de chuva, era muito ruim. E a espuma não permite que você faça muito detalhe. Já no caso do empapelamento, se a gente quiser um personagem bem detalhado, eu uso a técnica de moldar como se fosse uma máscara em argila e depois, a partir desse molde de argila, fazer o rosto do bonecão. Então é possível, por exemplo, você reproduzir com mais detalhes. Tem boneco que foi construído em 2018 que já é com essa técnica de uma estrutura mais leve, bem mais leve, modelado o rosto em argila, depois é retirada a máscara e ele fica muito leve porque é só papel e bambu. Aqui no Pirô, a gente abre espaço para, além de ajudar na confecção, a pessoa traz a ideia e vem e faz. E o material, como esse material a gente consegue facilmente na fundação, que é um material simples, é possível ele criar o personagem. Nós tivemos um caso aqui, por exemplo, de uma família que fez vários boizinhos e cavalos. E daí vinha a família toda, daí nós fizemos a estrutura de bambu para os boizinhos e eles revestiram com tecido. Esse não foi nem feito empapelamento do corpo dos boizinhos, foi feito empapelamento só das cabeças e colado tecido com essa goma mesmo de polvilho em toda a extensão do corpo do boizinho. E foram 10 boizinhos e um cavalo. E o legal é que vinha toda a família, vem juntando e um ajudando o outro a fazer, para na hora da saída estar tudo integrado, tudo na boa. Pode falar mais para a gente dessa goma aí, feita de polvilho? A maneira que a gente faz é diferente, por exemplo, da maneira que era feita antigamente, que era feito numa panela e você punha polvilho, umas 4 colheres de polvilho, um pouquinho mais de meio litro de água e ia mexendo.
a hora que ela ficava transparente, é que ela tá no ponto que você pode utilizar. Só que na panela é muito complicado, você parar de mexer, ela gruda, ela suja bem, né? E como a gente trabalhava num espaço que não havia fogão, a gente começou a fazer ela com água fervente, já direto. Então o que a gente fazia? Pegava um potinho de plástico, punha umas 4 colheres de polvilho azedo. A gente utiliza polvilho azedo porque o polvilho doce, ele atrai um pouco de caruncho. Então, o que a gente faz? A gente utiliza polvilho azedo. A gente pegava umas 4 colheres de polvilho azedo, dissolvia com um pouquinho de água, aí jogava em cima desse polvilho água bem quente. É igual no ponto que você passa café, tá? Água bem quente. Essa água fervente, ela vai cozinhar rapidamente, esse polvilho vai ficar transparente igual essa aqui, ó. Se ela não ficar cozida, ela não cola. Então, toda vez que a gente vai fazer uma goma, o ponto é esse, ficou transparente, é sinal que ela está cozida, tá? Se ela ficar muito dura, como ela já está cozida, a gente pode pôr água e dissolvê-la um pouquinho. Se ela ficar muito fina, a gente deixa ela secar, que ela pega o ponto certinho. Então, não tem segredo, a gente pega um pote, pode ser desses potes de plástico, a gente usa muito, esses potes que vem sorvete até. Coloca as 4 colheres de polvilho, um pouquinho de água para dissolver aqueles gruminhos, e em seguida despeja a água fervente. E é na hora, você despejou a água fervente em cima, ela já fica transparente, ela já pega o ponto. Daí, a partir disso, a gente pode utilizá-la por uns 3, 4 dias, que depois de um tempo ela azeda, ela perde o ponto. Então a gente faz a quantia que a gente vai usar. Se você vai usar pouco, faz bem pouquinho. Se vai fazer um bonecão, por exemplo, a gente faz bastante. E à medida que você vai utilizando, se ela for secando, você vai pôr um pouquinho mais de água e ela vai ficando mais fácil de trabalhar. Antigamente esse tipo de goma era utilizado para engomar roupas. Então é um processo super antigo. As portas japonesas eram feitas com goma também. Só que a gente pode utilizar goma de polvilho, também pode utilizar uma goma feita com arroz, né? A gente não usa aqui, mas pode ser utilizado dessa maneira. A vantagem da goma é que, além de ela ficar muito resistente, quando a gente vai manusear o papel, ele não fica colado na mão da gente. Quando você usa, por exemplo, uma cola branca, tanto ela cola o papel, como cola a mão da gente. E é um material muito caro também. E esse material que a gente usa, ele é mais natural, né? Depois que eu terminei, aqui ó, já passei a cola, passei a goma certinho, não tem nenhuma pontinha levantada. É só eu deixar ele secar. Se eu quiser abrir a máscara, eu posso abrir. Se eu quiser fechar, depois que ela secar, ela vai pegar o formato que eu deixei. Então, se eu quiser, por exemplo, deixar ela abertona, é só eu colocá-la para secar aberta. Tá? Se eu quiser mais fechadinha, posso colocar alguma coisa em volta para deixar ela mais fechada. Tá? A partir disso, a partir do momento que ela estiver seca, a gente pode fazer a pintura. Daí faz os furinhos, põe um elástico e está pronta uma máscara. A abertura que a gente vai fazer para os olhos, a gente faz depois que ela estiver bem sequinha, com estilete. Como ele vai estar bem rígido, a gente passa o estilete com cuidado e faz o formato certinho. E depois pode ir ajustando. Eu vou fazer um corte aqui nessa outra, para vocês terem uma ideia de como que é fácil de cortar. Como é uma máscara de carnaval,
eu não preciso nem fazer ele bem simétrico. Aqui, se eu quiser, eu marco com lápis e faço o corte. Ou então vou devagarinho, faço o corte. Se eu quiser simétrico, eu uso o pedaço que eu cortei, risco e faço o corte aqui. Como não é o caso que a gente vai fazer diferente, pode fazer alguma coisa, eu vou bem devagarinho. O estilete a gente sempre passa ele devagar, para além de não ter perigo, ele não escapar e fazer um rasgo. Eu vou aqui abrir, só com a pontinha, tá? Devagarinho e tiro. Tá? Eu posso ajustar do jeito que eu quiser depois que está aberta a janela, tá? Sempre lembrando que esse espaço ele coincide certinho com o olho da gente, tá? Quando a gente modela em argila uma máscara, a gente usa como base as mãos, porque a mão ela é simétrica ao rosto. Então o que a gente vai imaginar? Eu tenho o espaço da testa, são 4 dedos, tá? Se eu fizer isso num jornal, eu vou ter 4 dedos na testa, 3 dedos o nariz, 1 dedo o espaço entre o nariz e a boca. A boca vai ocupar também o espaço de 1 dedo e aqui, ó, 2 dedos no queixo e curvando ele aqui daria 3, tá? Daí é legal a gente imaginar que como tudo é simétrico, a gente pode usar essa mesma medida. O tamanho do olho equivale a 2 dedos, tá? E o espaço entre um olho e o outro também são 2 dedos. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma máscara em argila ou em papelão que eu vá recortar, eu faço o desenho dela. Obedecendo isso, se eu obedecer 2 dedos aqui, 2 dedos para o olho, a hora que eu recortar o espaço para que a janela daqui, ela vai dar certinho, tá? Se eu não obedecer essas medidas, vai acontecer que o olho vou ter que abrir mais, vou ter que ajustar. Agora, se eu obedecer essa simetria, sempre vai dar certinho. E é tudo tão simétrico que você vai perceber o seguinte: o olho, o cantinho do olho é a largura do nariz. O meio do olho é a largura da boca. Tá? Então, é tudo bem simétrico. Daí aqui você pega, por exemplo, 4 dedos, é o lugar da orelha. Aí, a gente observando isso, é legal. A gente tem a noção do tamanho da máscara. Mesmo que eu vá usar, por exemplo, só meia máscara, é importante que eu obedeça isso, porque senão ela não vai ficar certo o furo para que a gente faça a colocação confortável no rosto. A partir desse molde também, se eu quiser criar algum adereço acima da máscara, é fácil, porque o que eu quiser incluir, basta eu colocar, digamos que eu queira colocar aqui umas penas, algumas coisas assim diferentes, eu prendo ela aqui, posso prender até com fita crepe, prendo, faço o empapelamento e ela vai se transformar numa peça só. Depois eu faço o recorte e o acabamento. Se eu quiser, por exemplo, fazer qualquer detalhe, se eu quiser cortar metade dela aqui, ó, cortar aqui a partir do olho, cortar aqui, ó, e fazer uma máscara só aqui, é fácil. Eu vou fazer um corte. A gente nem marca muito o que a gente quer, porque a gente vai puxar o estilete devagarinho, olha. Vou puxar ele aqui, devagarinho. Tá? Daí eu quero só a metade da boca. Eu venho puxando ele, ó.
E sempre com cuidado, porque quando a gente trabalha com estilete, a gente sempre trabalha com muito cuidado para não ter perigo de se cortar. E quando a gente vai fazer esse material com criança, a gente fica sempre com o estilete na mão e não deixa contato para não ter perigo de corte. Aí eu tenho, por exemplo, o pedaço que eu vou extrair, tá? Posso fazer o que eu quiser com essa máscara, sempre pensando que eu vou ter que ter um espaço para eu fixar o elástico. Mas eu posso fazer qualquer corte, do jeito que eu quiser aqui, e não vai ter problema. Tá? Essa parte que eu cortei, eu posso fazer um acabamentozinho para ela não ficar assim tão rústica. Então eu pego um papel que é da cor parecida e faço o acabamento nessas camadas que ficaram aparecendo. Igual no olho ali também. Pego e faço o acabamentozinho. Para não abrir também a camada, o que é muito legal é você ir para uma saída do carnaval com uma peça que você fez, você mesmo confeccionou. Você vai com uma máscara que ninguém vai ter igual. Daí a partir disso, olha, o acabamento do cantinho, fazer a extensão toda dela aqui, ó, para ficar arredondadinho sem pontas. Ó. Tá? E daí você vai perceber que essa furação do olho dá certinho. Então ficou bem confortável, ó, o nariz encostado certinho e a parte do olho. Daí depois de seca ela vai para a pintura. Além de tudo, esse material ele seca bem rápido. Daqui a alguns instantes ó, já está secando. Tá? Ela pode ser uma máscara decorativa, tá? A gente faz para enfeitar o caminhão de som ou algum espaço cultural. Aí, ela pode ser decorativa ou, se não for o caso, for utilizar, é só abrir a janelinha ali do olho e ela vai estar pronta para uso. Tá, eu vou mostrar para vocês também uma máscara decorativa, tá? Só que ela tomou muita chuva, ela deformou. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que restaurá-la. Mas daí vocês vão perceber que aqui está afundada a frente. Você vai perceber que, olha, a frente dela afundou. Tá? Então, para eu restaurá-la, eu preciso fazer que essa parte ela retorne à posição que era anteriormente, para eu fazer a correção e depois ir removendo a parte que está danificada. Então, como se fosse essa máscara, ela, enquanto ela está úmida, ela permite que você conforme ela de outra maneira. Tá? Então, o que a gente faz? A gente umedece ela um pouquinho, com muito cuidado para não soltar o papel, e aí essa parte que está afundada, ela vai voltar, vai tomar a forma que era antes. A gente apoia em cima de um objeto e deixa um tempo, até ela tomar a forma que era anterior. Tá? Ela vai ceder bem devagarinho. Aí o que a gente vai fazer? Todas essas imperfeições a gente vai corrigir. Vamos imaginar que ela estivesse certinha aqui. Para isso demoraria um tempo até ela conseguir voltar à posição que era antes, conformar aqui certinho. Mas essa parte que está amassada, que são pequenos amassados, a gente corrige mais facilmente. Qualquer objeto que seja amassado de empapelamento, a gente faz um restauro da seguinte maneira. Eu pego, faço uma bolinha de papel e coloco no lugar que está danificado. Tá? É da mesma maneira que eu modifiquei o nariz daquela peça. Daí eu faço uma tirinha
e sobreponho aqui, ó. Enquanto o papel está fofo ali e está úmido, é possível eu reparar apertando e com a mão dentro, eu vou imaginando como que era o formato dessa bochecha aqui, por exemplo, que era redondinha e que ficou para dentro. Daí eu vou acertando, tá? Como é uma máscara decorativa, eu não preciso retirar o excesso que está aqui dentro, tá? Porque ela vai ser pendurada no caminhão, então um pouquinho mais de peso não vai fazer diferença. Se fosse um material que a gente utilizasse no rosto, para diminuir o peso, eu recortaria e voltava ela com um pano úmido, a gente voltaria. Então aqui eu vou, a partir desse preenchimento que eu fiz, eu retrabalho para ela ficar lisinha. Daí aquela parte que estava afundada, ela já ganhou o arredondamento que era anteriormente, né? Aí eu cubro com outro papel. É assim que o restauro funciona. Se tiver uma parte que está muito afundada, que não dá para voltar, a gente corta com estilete, retorna ela e faz a aplicação do empapelamento. Tem outra coisa que a gente sempre fala, eu pego de cabeça para baixo e percebo, por exemplo, como ela afundou, essa parte está bem mais baixa. Se eu colocar a mão dessa maneira, eu consigo perceber o quanto eu tenho que voltar, tá? Igual que amassou o nariz, eu consigo perceber que essa parte está mais para cima do que essa, por causa da torção que ela sofreu. Então, a hora que eu for recuperar, eu vejo isso aqui, ó. Além de tudo, ela estando de cabeça para baixo, eu consigo ver mais facilmente a torção que ele sofreu por causa da umidade. Então, eu vou fazer o seguinte, a hora que eu for reparar, eu vou sentir que as duas partes têm que estar parecidas. Aonde está mais alto, ó, eu consigo, por exemplo, olha, mesmo que estivesse de olho fechado, a gente saberia que aqui tem um amassado, porque essa mão copia o que a outra está fazendo, olha, tá? Aqui está arredondado e aqui tem um afundado. Aqui, ó, tem um afundado. E você sabe proporcionalmente qual a direção que ela está, olha, né? Então, é bem fácil de localizar onde está o amassadinho. E esse molde foi criado em argila. O molde dessa máscara foi criado em argila. Então, na hora de construir, a gente fez uma base de argila, achou o meio e foi achando a distribuição do rosto. Isso serve para fazer um molde de um animal, de qualquer outro objeto, só que daí, como você tem ele dividido ao meio, você vai manusear o formato com as duas mãos ao mesmo tempo. Então eu consigo, por exemplo, vou fazer um rosto. Eu vou e acho na argila a posição. Tem outra coisa que é legal, quando você está com a mão, por exemplo, numa máscara, digamos que eu vou modelar uma máscara para uma pessoa. Ele quer a pessoa com a cara brava, por exemplo. Então eu vou arquear a peça aqui, ó. Mas as duas mãos já vão estar juntas aqui, ó, tá? E ao mesmo tempo eu tenho a referência, tá? Mesmo no papel dá para fazer isso. Se a gente faz o papel e ele tiver fofo, eu posso fazer isso aqui, ó. As duas seguindo. Se eu quiser uma a mais que a outra, eu venho aqui, ó, e puxo para cá, tá? Então, modelagem a gente vai passando as dicas de como que é. Se eu vou fazer, por exemplo, em argila, uma pessoa sorrindo, a gente imagina o seguinte, a argila também permite que você faça um delineamento mais fácil. Se a pessoa está sorrindo, o olho não vai estar totalmente aberto. Então o que aconteceu? Se eu empurrei aqui para cima, o bloco da argila subiu isso aqui junto. Então digamos que eu quisesse uma peça dessa em argila sorrindo.
eu vou empurrar aqui essa parte, ó, para formar aqui, vai subir aqui e vai fechar um pouco o olho aqui. Então é legal que vocês percebam, tudo que for fazer é possível. Se eu quiser modificar, por exemplo, eu quero essa máscara sorrindo. Eu posso recortar com estilete aqui e modificar. Só que daí é legal que eu modifique aqui também, ó. Suba aqui um pouquinho, ó. Coloque um pouquinho mais de papel aqui para fechar um pouquinho o olho. Então são coisas de detalhes, né? O grande lance é as oficinas, que elas integram, que elas trazem, por exemplo, várias ideias. A gente vai cada vez mais fazendo e integrando criança, adulto, tudo junto, produzindo as peças para a saída do carnaval. Pescar lá na prainha,